Olá, sexto ano, sejam muito bem-vindos à nossa videoaula. É uma forma nova, novíssima de a gente se encontrar e nós vamos fazer como fazemos na nossa sala de aula, como fazemos com videoconferência. Agora vamos ter aulas em vídeos aulas. Nossa primeira videoaula para estrear com chave de ouro vai ser sobre a atmosfera, o clima, o tempo. A gente vai aprender a diferenciar todos eles e saber como que isso acontece, como essas estruturas se movimentam, como elas vivem, como elas ajudam nós ou atrapalham. A gente vai ver tudo isso. Mas primeiro a gente tem que entender o que é a atmosfera. Essa grande camada de ar que nos cerca, a gente tem que entender como ela existe, como ela surge, como é que isso acontece, certo? A primeira, e a que está ao nosso redor, são várias camadas. Só que a primeira, e que está próxima a nós, é a troposfera. Lembre-se desse nome, troposfera, a gente habita nela. Que ela fica em média a 15 km de altitude para cima, de acordo com o nível do mar, subindo 15 km por média. Só que vai ter lugares próximo à linha do Equador que vai chegar a 18 km e próximo aos polos que vai chegar a 6 km. Então, quanto mais próximo da linha do Equador, ela vai ser mais alta. Essa parte, quanto mais próximo dos trópicos, quanto mais próximo às zonas polares, ela vai diminuir. Na zona polar vai ser somente 6 km, certo? Essa parte, essa esfera, ela tem 97% do ar que existe no mundo. 97% é quase o ar todo. Então, é quase a massa total. E a quantidade de oxigênio nela está grande, enorme, está toda concentrada nela. Só que quanto mais próximo do solo, mais oxigênio. Quanto mais acima, menos oxigênio. O ar vai ficar rarefeito, vai ficar mais pesado. O melhor exemplo que eu tenho para vocês é nos jogos da Libertadores. Quando os times brasileiros vão jogar em altitudes, eles não são acostumados com o ar. Eles sentem o ar mais pesado. Por isso, essa diferença de altitude. Quanto mais alto o ar vai ficando mais leve e a menor quantidade de oxigênio, que é o que a gente precisa para respirar, certo? A cada quilômetro que ela vai subindo, que nós vamos subindo, a atmosfera vai perdendo 6,5 graus Celsius. Cada quilômetro que a gente sobe é 6,5 graus Celsius. Então se imagina, tu sobe 7 km de altitude, quanto que a temperatura vai baixar? No seu auge, lá no limite, ela fica menos 60 graus, 63 graus, por aí vai, certo? Depois vem a estratosfera, que ela fica entre 15 e 50 km, mais ou menos. É onde fica a camada de ozônio, que filtra os raios ultravioletas que o Sol lança. E essa camada é quem nos protege, que faz mal a todos os seres vivos e para nós podem causar câncer de pele, ok? Depois vem a mesosfera, que ela fica entre 50 km e 80 km. E a mesosfera, ela tem como característica temperaturas e pressão muito baixa, certo? Depois vem a termosfera. O que é a termosfera? Ela é onde é concentrada a aurora boreal. Todo aquele movimento de luz muito bonito no céu fica na termosfera. A aurora boreal no norte e a aurora astral no sul, que fica entre 80 e 500 quilômetros quadrados. E acima de 500 quilômetros, vem a exosfera, que são apenas algumas partículas de ar que se soltaram e algumas ondas de rádio que se perderam. Pronto, que fica acima de 500 quilômetros
que é só algumas partículas que vão soltando, coisa pouca, mas também te estuda. Depois, pessoal, de a gente ver como é que como a atmosfera funciona, a gente vai entender o que é o tempo e o que é o clima. Primeiramente, o tempo. O tempo é como a atmosfera se encontra nesse momento. De manhãzinha cedo está mais frio, um ambiente mais ameno. Durante o dia, meio-dia à tarde, vai estar mais quente, uma insolação, luz do sol mais presente. Durante a noite vai resfriando. Esse é o tempo, é como a atmosfera se encontra, certo? O clima, ele não pode mudar desse jeito, do dia para a noite, de uma hora para outra. O clima, ele só muda depois de 30 anos. O clima é feito uma média, de dentro dessa média que vai ser analisada a diferença de um clima. Não muda simples, certo? O clima, ele, para ser caracterizado, ele precisa de alguns fatores para caracterizar o clima, tipo a temperatura. Quanto mais alta, mais quente; quanto mais baixa, mais fria. A pressão atmosférica, a gente falou na estrutura da atmosfera, a gente falou de pressão. Toda aquela parte que a gente viu na estante sobre a atmosfera, ela tem um peso e ela ataca a gente. A diferença desse peso que a gente não sente é porque ela vem de cima, vem de lado, vem de baixo. Onde tiver algum lugar para ela pressionar, a gente está sendo pressionado, seja onde for. Então, onde essa pressão, a gente não vai sentir nenhum peso, por causa disso, que vem de todos os lados. Então, o peso a gente não sente, mas a gente tem a pressão. Quanto mais alto, menor a pressão. Depois vem a umidade do ar. A umidade do ar se concentra muito em locais que está próximo do mar, que está próximo a rios, lagos, uma área muito arborizada. Você vai sentir o clima mais úmido, um pouco mais ameno até. Em regiões secas, muito secas, esse clima vai ser mais quente, porque a umidade do ar não vai estar presente. Okay? Depois os ventos. Os ventos é o ar quente que se encontra com o ar frio e eles se misturam, que eles se envolvem e começa a sair o vento. Se o vento for forte, ele pode trazer umidades para aquela região. E se o vento for frio, não vai tirar de um lugar e colocar no outro. Um desses fatores. E a nebulosidade. O que é a nebulosidade? Geralmente são nuvens que cobrem a luz do sol, que deixam na sombra. Só que nem sempre são só nuvens, pode ser poluição, pode ser queimadas, e assim vai, que vai nebuloso, que vai deixar nublado, ok? E a precipitação, pode ser chuva, que é a chuva, pode ser de granizo ou normal. Esses são as características do clima.